Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast voltado à troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado, de modo a amplificar a voz da ciência, a voz da educação, a voz docente. Eis o nosso propósito, vamos pro auge na sua sexta temporada. O etnoempreendedorismo é a prática empreendedora desenvolvida por grupos étnicos ou comunidades tradicionais que buscam gerar renda, autonomia e valorização de sua cultura. Mais do que uma atividade econômica, ele representa resistência, identidade e inovação social. Nesse modelo, saberes ancestrais, práticas culturais e modos de vida são transformados em produtos e serviços com valor simbólico e mercadológico. Ao fortalecer territórios e redes comunitárias, o etnoempreendedorismo contribui para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. É um caminho de protagonismo que une tradição e futuro. E para explicar melhor este conceito, convidamos a este Papo no Auge o amigo Aloísio Sampaio, de Petrolina, Pernambuco, para o mundo. Aloísio é doutorando em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Possui mestrado profissional em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido, com ênfase em Gestão, Inovação e Empreendedorismo pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf. É especialista em Indústria 4.0 pela Escola Politécnica de Pernambuco, a UPE, Universidade de Pernambuco. Gestão em Saúde e Gestão Pública Municipal pela Univasf, é licenciado em Computação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e bacharel em Administração pela Universidade Norte do Paraná. É membro do grupo de pesquisas geoambientais e agroecológicas, o GPGEA, com foco em ecologia humana e biodiversidade e práticas educativas interdisciplinares e extensão tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, o IFE-Sertão. É colunista ainda do Jornal do Sertão de Pernambuco, onde fala sobre políticas públicas no estado pernambucano, e colunista do portal Escritório de Jornalismo sobre desenvolvimento no semiárido. Bem-vindo novamente, meu amigo, aqui é o Papo no Auge. Você que já esteve aqui outra vez, né, com a gente no episódio 63, falando sobre o desenvolvimento do semiárido nordestino. Bom, eu vou direto ao assunto, Aloísio, tá? Você agora está no doutorado e estuda etnoempreendedorismo. Que conceito é este e qual é a diferença para o empreendedorismo ao qual a gente já conhece, já estamos acostumados a ver e estudar? Seja bem-vindo, tá? Antes de tudo, agradeço aí imensamente aí a você, meu amigo, rubro-negro aí, Saulo, né? Nós que somos aí torcedores do maior do Nordeste, um dos maiores aí do Brasil, nosso Sport Recife. Tudo bem aí que ele não tá bem das pernas e tal, mas vai melhorar aí logo, logo, né? Eu que agradeço aí imensamente pela oportunidade de estar aqui novamente, participando do seu podcast, o Papo na Auge, que vem aí crescendo a cada dia mais, levando a informação de qualidade aí para todos os públicos de vários cantos do mundo aí, contribuindo aí intensamente, né, para o aprendizado e a reflexão. Bom, então vamos lá, de modo aí bem objetivo e claro aí. O que é o etnoempreendedorismo, ou então aí o empreendedorismo étnico? Bom, vamos lá. Ele é uma vertente do empreendedorismo tradicional, que é o mais comum que conhecemos aí, que ele é voltado principalmente para lucro e para atender aí as demandas do mercado, oferecendo produtos e serviços. Já o etnoempreendedorismo, ele surge diretamente das identidades étnicas e culturais de grupos específicos, como exemplos aí de comunidades quilombolas, ribeirinhas, migrantes e povos de matriz africana, valorizando aí as suas tradições e saberes e modos de vida, como os elementos aí centrais desse negócio, seja por meio da gastronomia, da música, da dança,
do artesanato, do turismo, cultura, entre outras aí atividades empreendedoras. Muito bom, meu amigo, muito bom. Obrigado por tuas primeiras palavras, valeu por estar aqui mais uma vez. Saudações rubro-negras, sem sombra de dúvida. Quer completar? Vamos melhorar, estamos em cima aí, mas complementando ainda a resposta, o detalhe aí importante é que o etnoempreendedorismo ele vai além do lucro. O lucro é essencial, é claro, é lógico, né? Mas ele aí também se torna um instrumento, acabando sendo um instrumento poderoso para a divulgação e manutenção de toda essa cultura aí, a afirmação identitária e o desenvolvimento socioeconômico coletivo. E trago aí 2 exemplos, né, interessantes, ali na no município de Cabrobó, aqui no interior de Pernambuco, né, é até próximo de Petrolina, tem a comunidade indígena Trucá, que, dentre várias atividades que eles desenvolvem, né, tem uma que é o artesanato, que eles produzem as louças, as ecojóias, né, com os recursos naturais existentes ali na localidade. E outro exemplo, aqui em Juazeiro, né, do lado de Petrolina, uma amiga minha, onde a gente estuda o doutorado, né, essa mesma temática aí, ela tem um empreendimento onde oferece produtos e serviços de matriz africana, como roupas e acessórios, né? Então, assim, há muitos exemplos espalhados pelo Brasil e também pelo mundo aí afora. É um assunto interessantíssimo, querido. Obrigado por tuas palavras iniciais, mais uma vez. Obrigado por estar aqui. Tá? Eu tenho várias perguntas a te fazer sobre esse tema. E vê só, Luizio, como é que a gente diferencia, tá? Né? Antes disso, tá? Até que ponto o etnoempreendedorismo ele fortalece a autonomia das comunidades? Você estava falando aí de etnias, enfim, né? E suas nuances. Até que ponto o etnoempreendedorismo fortalece a autonomia dessas comunidades tradicionais ou ele apenas adapta aos moldes do mercado capitalista dominante? Pronto, muita boa pergunta. Bom, vamos lá. O etnoempreendedorismo, né, ele pode tanto fortalecer a autonomia das comunidades tradicionais, como também adaptá-las aos moldes do mercado capitalista dominante, né, o atual aí. Mas aí tudo depende de como esse processo ele é conduzido, de que maneira ele é gerido, e se respeita aí os valores, né, culturais desses grupos aí. Mas tem um detalhe aí, quando se passa, né, a obedecer mais às regras do mercado do que realmente as necessidades desses grupos, os valores e os interesses das comunidades em si, acaba aí ficando em risco, né, de lado. E aquilo tudo que deveria ser uma expressão cultural, um fortalecimento, acaba aí, infelizmente, se tornando apenas uma atração, uma mera ali distração, um apego só para observar e desrespeitando, né, realmente todo o seu sentido original. Então, o grande desafio está aí, em equilibrar o mercado com a cultura, para que o capital sirva a tradição e não o contrário. Show. Obrigado, querido. Vê só, e aí eu quero pegar o gancho dessa tua fala aí, como é que a gente diferencia o etnoempreendedorismo da folclorização comercial da cultura? Será que é possível que o etnoempreendedorismo gere desenvolvimento sustentável sem que haja uma descaracterização dos saberes tradicionais envolvidos? Quando um produto cultural se torna mercadoria, o que se ganha e o que se perde em termos de identidade comunitária? Boa pergunta, só perguntas excelentes aqui, perguntas de calibre, mas vamos lá. Bom, como diferenciar aí? O empreendedorismo, como já foi dito, né, ele busca aí gerar emprego, gerar renda, autonomia, né, por meio de produtos e serviços que carregam aí as características desses grupos, fortalecendo, né, que acaba aí fortalecendo e mantendo a sua história e seus valores. Além aí de reinvestir esses ganhos na própria ali, localidade e na coletividade em geral. Já a folclorização, ela acontece aí quando se trata de o produto, né, ou serviço, como apenas aí como pode dizer, um mero objeto de mercado, sem demonstrar sua real significância ali, né, o que realmente vale. E aí, né, os agentes econômicos ou mesmo aí grandes marcas, por exemplo, pode aí acabar distorcendo, né, e destoando todo esse contexto real aí, estereotipando, né, essas características únicas também, e acabar aí transformando em
os produtos e serviços em meras, né, distrações, sem realmente valorizar, né, o seu teor cultural. E já segundo o questionamento, né, se é possível ter desenvolvimento sustentável, sem descaracterizar, sim, com certeza, pode sim, mas aí exige um equilíbrio, né, bastante delicado. O desenvolvimento sustentável, nesse contexto aí, ele significa gerar renda local e manter as práticas, né, como a língua, os rituais, os modos de produção e principalmente respeitar o meio ambiente e a localidade, né, que muitas vezes é sagrado para esses povos, né, para essas etnias. Agora aí, quando se altera, né, esse processo tradicional, como por exemplo aí utilizando elementos químicos ou substituindo, né, as matérias-primas locais, então ele acaba que se descaracterizando totalmente é o que seria realmente de fato um desenvolvimento, né, sustentável. E agora aí o que se ganha, que se perde, né, o terceiro questionamento aí, bom, ganha-se que é a parte da renda, o acesso a mercados, a autonomia econômica, um maior simbolismo, né, também. Tem aí a parte da autenticidade, a visibilidade, que aumenta, né, se torna mais valorizado e principalmente aí reforçado. Já o que se perde pode acontecer o risco de os segredos tradicionais, né, dessa etnia, dessas comunidades, pode se tornar aí muitas vezes públicos e sendo aí apropriados, né, até mesmo usurpados, e o que leva aí à necessidade de reivindicar depois, né, todo esse contexto. E acabando também a ocorrer o risco, né, de banalizar, né, todos esses saberes ancestrais, ou seja, está uma linha bem tênue aí, como se pode se dizer, né? Sim, é uma linha de fato bem tênue, meu amigo. Vê, e em cima disso, em que medida o etnoempreendedorismo ele pode reproduzir, né? Uma das críticas ao capitalismo é justamente essa, que é a questão das desigualdades, né? Em que medida esse etnoempreendedorismo ele reproduz desigualdades internas nas comunidades onde ele está inserido, mascaradas sob a ideia de empoderamento cultural? Outra pergunta excelente aí. Bom, isso ele pode acontecer aí, né, quando não existem mecanismos claros de governança comunitária, né, participativa, a transparência na divisão dos lucros, né, e a parte da redistribuição de todos esses benefícios, né. Então, o grande desafio aí não é apenas vender produtos ou serviços, né, tradicionais, mas garantir mesmo aí que esses frutos, né, gerados, essa parte econômica, chegue a todos, né, a todos ali envolvidos, né, respeitando aí, né, as suas estruturas comunitárias e também adaptando-as quando houver a necessidade. Show. Pessoal, ô Aloysio, essa pergunta ela não está no roteiro, mas agora bateu uma curiosidade. Eu sei que tu é um cara muito ligado à questão de empreendedorismo, tá sempre na rota aí do sertão, viajando cidades do interior do sertão pernambucano, sertão nordestino. E eu sei que você tem um pezinho ali no Sebrae também, né? Sempre faz ação pelo Sebrae. Como é que o Sebrae enxerga esse conceito de etnoempreendedorismo? Como é que o Sebrae ele dialoga com essas comunidades? Na tua visão, qual é a participação do Sebrae? E aí eu não estou fazendo nenhum tipo de jabá, mas é só para entender mesmo. Qual é o papel do Sebrae, partindo desse conceito de etnoempreendedorismo, voltado para desenvolvimento dessas comunidades? Bom, dentre as minhas experiências, né, eu já tive uma participação no Sebrae, já atuei no município aqui de Petrolina, né, num projeto de consultoria para os pequenos negócios, né, os tradicionais, os MEIs. Essa questão do etnoempreendedorismo é bastante importante e o Sebrae, de modo geral, ele busca aí, né, atuar da melhor maneira possível, né, por meio de capacitações, oficinas, por meio de palestras, né, como esses produtos e serviços, eles começaram a ter uma maior visibilidade, trabalhar nessa identidade cultural, esses valores, né, da melhor maneira possível, né, e isso ali acabando contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e também a parte ambiental, né, então o Sebrae tem uma atuação bastante interessante e vê com bastante necessidade de trabalhar nesse quesito aí, porque é mais uma questão de desenvolvimento, né, tanto regional como para o país também. Joia. E como é que é a receptividade da galera que está lá recebendo o Sebrae, que está recebendo política pública de empreendedorismo, né, desenvolvimento econômico? Como é que, por exemplo, uma comunidade indígena
no Alto Sertão recebe esse conceito? É fácil essa apropriação? Como é que se dá esse choque cultural muitas vezes? Bom, trazendo aqui um exemplo bastante interessante aí do apoio do Sebrae ao etnoempreendedorismo, né? O empreendedorismo voltado para os indígenas em questão. O ano passado, o Sebrae, em conjunto com outros entes locais, em 2 municípios, no primeiro semestre do ano passado, ele realizou hackathons, ou seja, a juventude indígena participou de maratonas de ideias de negócio, ou seja, eles mesmos identificarem as dificuldades ao seu redor e eles mesmos buscarem ali as soluções. Foi uma experiência bastante interessante aí, onde esses jovens, né, eles aprenderam, eles absorveram todo esse contexto de empreendedorismo, ferramentas de modelagem de negócio, e assim eles desenvolveram aí produtos e serviços para melhoria ali da sua localidade e todo o seu entorno, né? Foram 2 hackathons aí, maratonas de ideias, onde passaram em torno de quase 2 dias aí, imensos, né? Ali realizando, né? Participando desse movimento. Então, foi bastante interessante aí. E o detalhe que foi o primeiro movimento, se não me engano, no país todo, relacionado a hackathon, a maratona de ideias, né? Foi aqui em Pernambuco, realizado aí pelo Sebrae com outros entes públicos, né? Como prefeituras, organizações, né, municipais de apoio e muito mais, né? Foi uma experiência bastante enriquecedora. Joia, e como é que tu imagina que é a recepção da galera, né? Como é que é a recepção dos indígenas ao receber esse tipo de conteúdo? Existe um choque cultural no teu conhecimento, na tua experiência? Existe esse choque a partir daquilo que o indígena faz e aquilo que ele recebe por meio de política pública com relação à questão empreendedora? Bom, primeiramente, quando se vai levar, né, todo esse aporte, essa contribuição para eles, a gente tem que ter, como se diz, uma noção ali, como se diz, né, entender todo esse contexto, né, porque eles têm uma realidade, eles têm ali seus valores, as suas culturas e muito mais, né, diferente aí de outros povos, outros locais, né? Então a gente tem que saber, né? Tem que respeitar, tem que chegar lá na comunidade, tem que ter, como se diz, né? Observar, tem que respeitar, saber dialogar com eles, preservar todo esse histórico deles, né? Mas depois ali estar se situado, da gente, né, apresentar o que se imagina, né, de benefício, objetivos, acaba ficando ali completamente natural, sem problema algum, né? A recepção é bastante calorosa, é um pessoal bastante aguerrido, trabalhador, ou seja, tudo flui tranquilamente. A recepção aí é excelente deles. Show. Pra gente fechar aqui, Aloysio, eu queria te perguntar o seguinte: quais são os riscos de institucionalizar demais o etnoempreendedorismo ou que esse conceito engendra ao ponto de transformá-lo em política de compensação social, esvaziando aí o seu potencial transformador? Bom, outra pergunta também excelente aí, todas as perguntas aí sensacionais. Bom, respondendo aí, o risco aí é ocorrer uma descaracterização da sua força transformadora, ou seja, reduzindo apenas aí um paliativo econômico e até mesmo reproduzindo aí lógicas assistencialistas, né, que não enfrentam realmente as estruturas de desigualdade e como também aí não valoriza, né, plenamente as culturas envolvidas. E quando esses projetos eles se tornam oficializados, com metas, relatórios e padrões aí bem definidos, né, bastante burocráticos, muitas dessas comunidades aí acabam adaptando os seus saberes, né, e seus ritmos para poder caber dentro desses editais e indicadores e ocorrendo aí o enfraquecimento de toda a sua espontaneidade, né? Ou seja, as políticas públicas podem sim potencializar, é essencial, né, para o etnoempreendedorismo, mas preciso aí, principalmente, né, atuar como facilitadoras, ou seja, garantindo aí o acesso a crédito diferenciado, a formações, a certificações culturais, né, e não apenas ali como controles, né, do processo. Senão o protagonismo
ele tem que ser realmente, ele deve permanecer com as comunidades, e elas aí que decidem, né, o que produzir, de que maneira e o que manter realmente no mercado. Muito bem, meus amigos. Infelizmente, a gente chega ao fim deste Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o grande amigo Aloysio Sampaio, doutorando em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela UNEB, Universidade Estadual da Bahia, de Petrolina. Que maravilha, um oásis no sertão, banhado ali pelo Rio de São Francisco. Gratidão, meu amigo, por sua nova participação aqui no Papo no Auge. Quem quiser trocar ideias com você sobre o assunto e demais assuntos que você manja, como te encontrar? E obrigado, viu? Bom, eu que agradeço aí novamente, né, pela oportunidade. Já deixo claro aqui que estou sempre aí à disposição aí para trazer mais assuntos, conteúdos, né, e contribuir aí de alguma maneira para reflexões, né, para o seu grande público aí. E as minhas redes sociais, para quem quiser me seguir, tem o Instagram, Aloysio_Sampaio, né, Aloysio com S, e lá no LinkedIn, pesquisa lá Aloysio Sampaio Neto que me encontra aí. E um forte abraço, sucesso a todos nós aí pelo Esporte Tudo, né? Estamos aí à disposição aí, forte abraço aí. Seja bem-vindo a Petrolina, né? Se ainda não conhece aqui a região, tomar um vinho, comer uma carne de bode aqui, um banho no Rio São Francisco. Boa. Tô devendo essa, hein? Tô devendo essa. Quando esse frio todo passar aqui de Joinville, certamente irei a Petrolina. A gente vai comer essa carne de bode e tomar um vinhozinho por aí em Petrolina. Meu amigo, futuro prefeito de Petrolina. Grande abraço, viu? Bem isso, bem valeu. Isso aí. Mas fica no sonho, sabe, né? Valeu aí, até uma próxima aí. Valeu. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio. Nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe o nosso programa na sua rede de amigos. Estamos integralmente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e também via Mercado Pago. Com planos de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço a todo mundo e bora pro auge.